Dia, a gente vai tirar aqui tarô para a semana do dia 11 ao dia 17 de setembro. Lembrando que é uma leitura geral, ela pode ressoar para você ou não, e tudo bem. A gente segue aí. Espero que vocês estejam passando um bom setembro. E lembrando sempre que a leitura individual, ela ressoa muito mais, faz muito mais sentido. Então você sempre pode entrar em contato para estar marcando o seu horário. Agora é o momento de você escolher qual dos 3 decks você quer a leitura. O primeiro deck da esquerda para a direita é o tarô surrealista, o do meio é o tarô queer e o da direita é do Stranger Things. Se você escolheu o tarô surrealista, vamos ver o que a gente tem para essa semana. Não trabalho com carta invertida. A gente tem o carro, o mundo e o imperador. Bom, o carro fala de uma semana que a gente pode dar andamento ainda assim, né, gente? Vamos lembrar que a gente está com o Mercúrio retrógrado. Ele começa a andar direto dia 15, na sexta. Então, sim, pode ser positivo para dar andamento em alguns trabalhos, mas ainda com alguma cautela, porque ele fica em sombra ainda mais 10 dias. Então, ainda bastante cuidado. Mas é uma semana, sim, para a gente dar andamento em algumas coisas, resolver algumas coisas. Aqui, o que me soa importante é não ficar muito parado, né? Então, principalmente não esperar que as coisas vão cair do céu, vão se resolver rapidamente. Sozinhas, principalmente, né? Porque o carro, ele traz esse dinamismo, ele traz essa segurança junto com o imperador. Eles trazem essa coisa da gente saber muito para onde a gente quer, quais são os nossos desejos. Aqui é uma semana também de muita nitidez, de muita sabedoria, de entender o que a gente quer, o que a gente precisa fazer para chegar até ali, né? De uma maneira muito pragmática. Com o mundo, a gente pode tanto pensar em situações que precisam de finalização, tá? Histórias, situações, pessoas que a gente precisa fechar a história para novas coisas aparecerem. Na quinta, a gente tem uma lua nova em Virgem. Então, de fato, a gente tem aí 4 dias de lua minguante, que a gente até chama de balsâmica, porque é o final da lunação, é o final de um ciclo. Então, sim, a gente pode ter algumas situações que a gente precisa fechar. Que assim, já tá bom, já deu. A história já foi compreendida aqui. Para algumas pessoas também pode ser rever um pouco a sensação de solidão, de solitude, quando a gente confunde um pouco. A dificuldade de receber e de pedir ajuda tem um pouco a ver com a alunação de Virgem. Mas entendendo aqui o processo todo, eu acho que sim, é uma semana para dar dinamismo para algumas coisas que estavam um pouco paradas e precisavam que você resolvesse. Mas ou você tava, não tava afim de resolver, ou tava fazendo outras coisas que talvez fosse mais importante. Com o Imperador, realmente é uma semana que vai precisar que a gente se posicione bastante, que a gente tenha muito seguro o que a gente quer, quem a gente é. Lembremos da nossa história, valorizemos nossa história. Ninguém sabe da nossa história além da gente. Então só a gente vai fazer jus a ela também, né? Então eu acredito muito em quem tá embaixo. A gente tem os enamorados. A gente tem os enamorados embaixo do jogo. Que pode ser que sim, tenham situações que a gente tenha que tomar alguma decisão que a gente estava se sentindo em dúvida, ou por excesso de possibilidade, ou porque uma não era tão boa quanto a outra, mas a gente estava conseguindo largar a mão. Você vê que essas duas cartas são extremamente decididas, sabem para onde ir. Essa carta não fala exatamente muito disso,
Mas é muito no sentido de entendemos algumas coisas, temos que fechar algumas coisas, resolva, não deixa para depois. Até porque a gente tá começando uma nova alunação, então vão vir outras coisas pra você resolver. Então, você tá bem direto, tá bem objetivo, assim. E é isso. Se você escolheu Queer Tarot, vamos ver quem tá aqui. Não trabalho com carta invertida. Diabo. Os namorados, eu acho que tava de ponta cabeça mesmo. E a temperança. Tá. Um diabo pode falar de uma semana que a gente entre muito em conflito com alguns padrões repetitivos. Padrão repetitivo, né, gente? Alguns padrões emocionais, principalmente, né? Você vê que os dois estão acorrentados aqui. E o diabo manda, né? Tanto manda quanto manipula. Mas é tudo que nos prende a coisas, as pessoas, as situações. Então a gente pode estar tanto lidando com dependência emocional, mas a gente pode também pensar em alguns vícios, né, gente? Assim, desde comer muito doce até vícios um pouco mais intensos, né? Um pouco mais sérios. Não que o açúcar não seja sério, né? Mas até problemas com álcool, problemas com, né, outras coisas, enfim. E até padrões de culpa, padrões de sensação de insuficiência, né? Então, tudo aquilo que diminui a sua capacidade de brilhar no mundo, ajudar o outro, cuidar do outro, ser quem você é. Tem um outro lado também que é meio de mês, assim. É possível para algumas pessoas, né? Não vou descartar. Com esses dois juntos, a gente pode pensar em alguns prazeres, assim, algumas diversões, né? Não só no prazer carnal, mas se divertir, né? Às vezes a gente tem que se possibilitar de divertir, se possibilitar de prazer. A gente está num momento e com gerações muito viciadas em trabalho, independente dos motivos que causem isso. Workaholic também entra aqui. Então a gente pode olhar um pouquinho, né, se a gente se dá esse espaço do lazer, né, se dá esse espaço do ócio, até do ócio criativo mesmo, né, da gente ficar um pouquinho na nossa, sem ficar pensando tanto em produzir, que aí também surgem ideias muito interessantes. Com namorados, eu entendo aqui que realmente é uma questão muito mais emocional do que da dúvida por si. Se for uma questão de dúvida, pode ser que tenha a ver justamente com esses padrões. Como é que eu ajo diferente? Qual outro caminho que eu posso escolher que eu não fique repetindo esse padrão, mas a gente só muda o padrão se a gente traz a luz da consciência mesmo, não tem muito caminho. Se a gente fica forçando ou se a gente silencia esses padrões, eles ficam muito mais fortes, né? Ficam muito maiores, a gente que é adestrado por eles. Então aqui eu entendo que essas duas cartas, assim, elas falam muito desses possibilidade de lazer, de prazer, de enfim. Você se dá espaço para respirar na sua semana. Com a temperança, é bem isso. Aqui é um lugar de louca, paulistana falando, buscar serenidade, talvez. E a temperança tem assim, ela tem esse lugar que muitas pessoas não gostam, que é do tédio, né? A gente tá falando de ócio criativo, a gente tá falando de não ficar pensando muito em trabalho, enfim. Mas a temperança, ela tem uma sabedoria muito específica, que ela não gasta energia, nem a mais nem a menos, e ela gasta exatamente com o que ela precisa e com quem vale a pena. Porque ela sabe dosar, né? Ela tem não sei se é filtro a palavra, né? Mas ela tem a sabedoria
para entender o que tá valendo a pena agora. Então, eu acho que essa leitura é muito nesse caminho mesmo, assim, você tá abrindo espaço pro ócio, você tá sabendo gastar essa energia de uma maneira eficiente, talvez, né? Porque a gente tá entrando na noção de virgem, a palavra eficiente e eficaz podem surgir bastante. Então, eu acho que é isso, uma semana bem pra gente pensar esse lugar do lazer, do descanso, não só do cansaço, né? Do descanso, saber dosar, saber quem que vale a pena. E é isso, boa semana pra gente. Se você escolheu o tarô do Stranger Things, vamos lá. Temos a torre, ei, o imperador e os namorados. Olha, duas cartas que estavam... Então, de qualquer forma, todo mundo pode estar passando por muitas situações análogas. Bom, a torre a gente já começa, assim, com algumas coisas saindo um pouco ou até muito do lugar, né? A torre são coisas são externas, né? Eventos externos que fazem a gente ver a vida por outros prismas, né? Assim, mas assim, nunca é uma coisa positiva. A torre sempre são eventos drásticos, difíceis. E às vezes a gente só aprende na dor mesmo. Depois de um tempo a gente vai entender que era aquela lição, né, de uma maneira bem racionalizada, mas enquanto a gente está vivendo a gente sofre. Então é um início de semana, ou uma semana também pra gente, talvez assim, seja um chacoalhão importante, vendo o resto do jogo, seja um chacoalhão importante pra gente tomar algumas decisões que a gente tava meio evitando tomar, ou com medo de tomar, ou com medo da mudança que vai trazer, mas vai trazer, né? A torre, né? Como o Ney Naif coloca, ele deixa de uma maneira que assim, nada vai ficar como tava. Porque nem faz mais sentido. E a gente pode lidar com esse apego ao passado porque ele é estável, mas as mudanças estão aparecendo, então é meio normal, entre aspas mesmo, que as coisas quebrem na nossa frente, enfim. A gente pode ter uma mudança assim drástica acontecendo nesses dias. Com o imperador, realmente, a gente vai ter que ter uma estrutura física e mental muito seguras do que a gente quer e de quem a gente é, porque essa torre pode vir abalar e a gente vai precisar ficar forte, né? A gente vai precisar... Tem aquela imagem do bambu, que ela é muito boa, né? Que ele é firme na raiz e flexível na ponta. Aqui, eu acho que a gente, assim, também olhando para o todo, a gente pode lidar com algumas situações que mexam muito com as nossas verdades. Com o que a gente acha que é certo, até com a nossa filosofia de vida de uma maneira bem drástica, assim, né? E a gente ser confrontado a outras filosofias de vida que para os outros funcionam e a gente talvez não entenda por que funciona. Mas funciona, tá ali. E junto com os namorados, aqui sim é um momento. Quem tá embaixo? A gente tem o Papa embaixo. É bem isso mesmo, assim. Aqui é muito. As escolhas que a gente faz, elas têm que fazer sentido pra gente. Bom, primeira coisa. Nosso estilo de vida, nossa roupa, alimentação, se a gente tem ou não carro, tudo isso tem que fazer sentido pra gente. A partir do momento que eu tenho isso muito seguro, que eu tenho ancorado, às vezes eu não tenho uma justificativa muito elaborada, mas eu sinto que faz bem pra mim. Já tá bom, né? Já tá válido.
Mas eu entendo que a gente vai ser bem confrontado, né? Porque a gente tem o hierofante aqui embaixo. Há outras filosofias, há outras religiões, há outros dogmas que fazem sentido para os outros. E talvez isso entre em combate. Talvez isso também tire a gente um pouco da nossa estrutura. Que a gente vai ver que uma coisa que talvez a gente repugnava ou odiava, talvez não seja um monstro assim, né? Mas assim, antes não vai ser uma descoberta tranquila. Pode ser uma descoberta bem difícil. E talvez não seja nem a descoberta que o outro não é uma ameaça, é a descoberta que nós somos um monstro. Pela nossa incapacidade de acolher o diferente, pela nossa incapacidade de escutar, de querer conhecer. A gente se prende muito à imagem, se prende muito a preconceito. Sei que pode ser, né, um discurso um pouco hippie demais, mas tem um fundo de pragmático nisso, né? Assim, o quanto do nosso preconceito não nos distancia de pessoas incríveis, né? De pessoas que poderiam mudar a nossa vida. Talvez a percepção de que nós somos tão conservadores, mas no sentido de conservar a nossa verdade, nos deixa tão longe, né? Tão afastados. Aqui os namorados é justamente a parceria, a comunhão. Então talvez seja uma semana pra gente ter uma percepção diferente realmente da vida do outro, ainda que a gente esteja muito seguro de quem a gente é. Né? O outro não vai mudar a gente, mas a gente também não vai mudar o outro, né? A gente muda por nós, o outro muda por si. Então é isso, boa semana pra gente e até a próxima.